Salve, salve galera do InfectoCast, aqui quem fala é o Klinger. E aqui é a Mafê. E hoje o episódio é um pedido especial de um querido que a gente encontrou no Congresso Brasileiro de Infectologia, mas que eu não sei de onde que ele pediu esse episódio. Mafê, você lembra? Eu não lembro de onde ele é, eu lembro que ele trabalha num laboratório de investigação de difteria aqui no Brasil, que é referência. Então, querido, a gente não lembra seu nome, mas a gente tá aqui deixando um beijão pra você. Esse episódio é em sua homenagem. Nos comentários da nossa postagem desse episódio, comenta lá se você escutou, se você gostou e quem é você pra gente te mandar um beijo nominalmente, tá? Isso. Mas muito obrigada pelo pedido. A gente queria também já aproveitar, né, agradecer o carinho que foi o Congresso Brasileiro de Infectologia lá na Bahia, lá em Salvador. A gente foi muito bem recebidos por todos que passaram pelo nosso stand, brincaram lá com a gente no nosso projetinho lá que a gente tinha pra fazer um sorteio, né? Foi muito legal conhecer todos vocês e saberem que vocês gostam bastante do nosso trabalho. Exato. E a Mafê já falou, já revelou o tema que é a difteria, né? E a difteria é um tema importantíssimo, Mafê. Primeiro, que a gente tá vivendo aí uma queda da cobertura vacinal. Sim. Né? E eu queria trazer pra você um boletim epidemiológico sobre qual é a situação da difteria nas Américas. E aí, esse boletim de 2020 fala que no ano de 2020, 5 países notificaram 79 casos confirmados, incluindo 21 óbitos na região das Américas. Então, Brasil, República Dominicana, Haiti, Peru e Venezuela notificaram esses casos. Em 2022, a gente só teve 2 casos notificados em São Paulo, mas... 2023, isso. Em 2023 foram 2 casos notificados do Brasil todo, e os 2 foram em São Paulo. E o maior número de casos no Brasil foi em 2015, quando a gente teve 15 casos notificados e confirmados, né? Sendo que 12 deles foram em Pernambuco. E aí, entre 2010 e 2019, a cobertura nas Américas vacinal diminuiu de 95% para 85%. Então, isso significa mais de 2 milhões de crianças que não foram vacinadas em 2019. E agora, a gente tem já os dados da cobertura vacinal dos períodos mais recentes, né? O Brasil está passando novamente por um período de ênfase de campanhas de vacinação, né? Então, é importante que a gente fale que hoje a gente conseguiu bastante retorno de vacinas que estavam, assim, muito ruins em relação aos outros anos, principalmente por conta do governo anti-vacina que nós tivemos nos últimos 4 anos anteriores ao governo atual. E a vacina de difteria, que ela vem junto com a tétano e a pertussis em alguns casos, né? Era uma vacina que tinha uma excelente cobertura vacinal, sempre acima de 90% no Brasil, e essa vacina veio tendo altas quedas nos últimos anos e que agora a gente conseguiu recuperar um pouco aí em relação aos anos anteriores de governo antivacina. Certo, Mafê. E aí, importante a gente falar que a minha opinião particular é que eu acredito que tenha mais casos. Porém, a difteria é uma doença que a gente não tem uma habilidade, justamente porque é uma doença que estava, né, controlada. E eu acredito que várias pessoas tiveram diagnóstico de difteria, mas não foram diagnosticadas da forma correta, justamente porque não entra no rol de diagnósticos diferenciais aí da equipe de saúde. Então, o nosso episódio é justamente isso, pra gente poder revisar essas manifestações clínicas que a difteria pode apresentar. Arrasou. Então, vamos começar falando algumas coisas históricas que você já trouxe aí, trazer um pouquinho de curiosidade a respeito da difteria, né? Então, assim, o patógeno, falando um pouquinho antes da microbiologia, né? É um bacilo gram-positivo que já tá aí há muito tempo, desde antes de 1900, até por conta de que em 1901 foi descoberto o toxoide, a antitoxina, né? Um processo de descoberta da antitoxina que gerou um prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia aí para uma pessoa. O nome dessa pessoa é von Behring. Ele descobriu esse antitoxoide e ganhou o prêmio Nobel em 1901 por fazer essa descoberta tão importante, né? Nessa época, a gente precisa entender que era uma época onde as pessoas morriam de gripe, né? Então morriam também de difteria, e ter essa descoberta foi algo muito importante. Tá? Porém, Mafê, existe
registros escritos de difteria, atributos a Hipócrates, que vão remontar aí o século V ou 4 antes de Cristo. É babado, né? É baba do Quérida. Tem muita coisa na história que referencia doenças infecciosas que quando a gente começa a ler, a gente começa a rever como se fosse a história natural da doença, por conta de que nessas épocas a gente não tinha antibióticos, a gente não tinha vacinas, não tinha antivirais que mudavam a história dessas doenças. Aí as pessoas morriam de coisas que hoje a gente consegue fazer uma prevenção maravilhosa, né? E a gente já teve várias erradicações de população por conta de difteria, né, na Espanha em 1600, uma outra epidemia na Inglaterra de 1735 e 1740, que matou mais de 40% das crianças que viviam com menos de 10 anos naquela época. Então, é uma doença que vem permeando a história da humanidade, né? Que a gente só conseguiu o controle com a introdução da vacina. Isso. Mas que de um tempo pra cá a gente tem observado esses casos aí que não eram para existir. Ótimo. Então, voltando ao patógeno, como eu falei, é um bacilo gram-positivo, né? Esse bacilo gram-positivo, ele é um bacilo gram-positivo não esporulado, ele não é móvel, ele é encapsulado e ele é aeróbico. Esse bacilo, no gram, como ele é um gram positivo, ele vai corar mais pro roxo, né? Pra gente lembrar aí um pouquinho da microbiologia. E ele se organiza na forma de o que se chama de Chinese characters, né? Que são letras chinesas, né? Então, como se fossem kanjis, como se fossem organizações anômalas desses bacilos gram positivos. E na placa de cultura, são culturas branco-acinzentadas com um halo em volta desses pequenos focos branco-acinzentados, que é um halo de hemólise, tá bom? Então, o que a gente pode pensar também é que o Corynebacterium diphtheri, ele é uma bactéria que cresce em cultura, pode crescer em vários meios, mas existem meios específicos que contêm destrose, sangue de cavalo e infusão de coração de mamíferos para crescer, que foi o primeiro meio criado aí por Loeffler para fazer essa cultura, mas que tem meios que depois colocaram ácido telúrico impedindo o crescimento de bactérias gram-negativas ou patógenos da região da orofaringe, né? Que são ali naturais da orofaringe, adicionaram esse ácido telúrico para impedir esse crescimento, que são os meios de Miller-Miller e de Tinsdale, que são meios de crescimento para Corynebacterium diphtherium. Isso, Mafê. E um ponto importante é que o Corynebacterium, ele vai produzir essa exotoxina, né? Que Sim. vai ser um fator de virulência aí quando o paciente apresenta a difteria. E a gente tem cepas que são toxigênicas e a gente tem cepas que não são toxigênicas. É importante lembrar que isso vai diferir só na microbiologia, né? A gente não consegue ver isso muitas vezes na prática clínica. O que a gente vai precisar ver é que esses testes fazem identificação direta por cultura, e hoje a gente também tem testes que avaliam microbiologicamente na biologia molecular, fazendo testes com PCR ou testes de ELISA na parte da imunologia, que vão poder ajudar a analisar qual cepa é desse Corynebacterium diphtheri. E aí, como é uma doença toxigênica, né, como, por exemplo, síndrome da pele escaldada, né, que o micro-organismo ele produz, a patogênese ela vai estar em volta dessa liberação dessa toxina, né, dessa exotoxina, que vai ser responsável por muitas das manifestações clínicas que o paciente vai apresentar. Então, além desses fatores de virulência, né, que é a exotoxina, a gente tem adesinas, neuraminidases, que favorecem a adesão na região da faringe, né, da orofaringe, no caso, né, que vão fazer com que esse primeiro momento de replicação bacteriana possa ser um momento depois de disseminação de exotoxina e também de bactéria a longa distância, né? Então, assim, embolização micótica, que na verdade não tem nada a ver com mico, mas tem a ver, na verdade, com disseminação de bactérias para outros lugares, como se fosse, por exemplo, o que a gente vê num processo de uma endocardite bacteriana. Eu tava revendo uns casos para ver, nossa, será que eu já atendi alguma difteria? E eu lembrei que sim, durante a pandemia de 2020, a gente teve um caso na residência que foi uma endocardite bacteriana por Corynebacterium diphtheri, em que a gente acabou até fazendo um relato de caso para o Congresso Paulista de Infectologia,
em 2020 e que se identificou na hemocultura Corynebacterium diphtheriae e depois foi vista uma vegetação maior que 1 centímetro na válvula, eu não lembro qual era a válvula, se eu falar qualquer coisa eu vou estar mentindo aí, mas e tinha embolização séptica para diversos locais do corpo. Então, era um jovem de 21 anos que não tinha histórico vacinal completo e que estava com uma endocardite por difteria. Foi um caso, assim, emblemático da enfermaria e que foi muito importante pra gente relembrar que difteria pode ser uma doença bem grave. Esse paciente viveu, tá, gente? E é importante, Mafê, o aneurisma micótico, né? A gente precisa lembrar que lá na aula de histologia, né, quando você pegava aquela lâmina do vaso, né, da artéria, por exemplo, você tem os próprios vasos que irrigam as artérias, né? As artérias, o vasa vasorum. O vasa vasorum. Então, as artérias elas também precisam ser irrigadas propriamente. Certeza. Então, o aneurisma micótico nada mais é do que um aneurisma do vaso vasorum. Isso. Então, esse conceito que a gente precisa que é micótico, as pessoas acham que é fungo, né? Que é fungo, mas não. É o aneurisma que acontece no vaso que irriga o próprio vaso. E aí, a gente já consegue passar então para as manifestações clínicas? Sim, vamos, bora. Então, as principais manifestações clínicas são baseadas em um quadro de vias aéreas superiores. Então, o paciente normalmente tem um período de incubação aí de 2 a 5 dias e evolui com dor de garganta, inchaço. Às vezes, ele tem também a saída de secreção mucopurulenta na região nasal. Mas o que vai ser mais emblemático pra gente é a presença de pseudomembranas na região dos pilares amidalianos e na região da orofaringe, né? Isso vai ser bem emblemático porque essas placas de pseudomembranas normalmente se apresentam como placas acinzentadas que, se a gente tira, sangra muito, muito, muito. E junto disso tem outras manifestações que podem acompanhar, como por exemplo, a adenomegalia cervical importante, fazendo aquele pescoço de touro, né, bull neck, de tão grande que cresce. O paciente pode ficar com estridor por conta de edema de laringe e até isso evolui para insuficiência respiratória. É muito importante da gente falar que estes quadros, obviamente, são muito mais comuns em crianças, mas eles podem acontecer em qualquer situação de idade, principalmente para pessoas que têm exposição a crianças e também a pessoas que não têm esquema vacinal completo. Então, estas são informações que são muito importantes de serem tiradas, por exemplo, quando você vai atender aquela amidalite que já tá, tipo assim, com 1 semana de evolução no pronto-socorro e que deram um antibiótico, mas não melhorou, só vem piorando, tem uma placa esbranquiçada, disseminada, o paciente tá tendo febre, uma febre aí não tão alta, de 38, 39 graus, ela não melhorou com o antibiótico e aí junto disso o paciente começou a ficar mais toxemiado e vem de novo no pronto-socorro, tem esse pescoço alado aí e junto disso você precisa acender a sua lanterninha, o seu sinalzinho vermelho, né, para red flags. Então, tipo, perguntar, como que tá a sua situação vacinal? É algo que a gente no pronto-socorro não costuma perguntar muito, mas que é muito importante. E epidemiologicamente, você mora com criança, essa criança vai pra escola, vai pra creche, porque crianças acabam tendo contato com outras crianças e acabam tendo a possibilidade de disseminar. E a gente nunca sabe se tem uma pessoa, uma família que é anti-vacina aí no meio dessas crianças e que pode não ter vacinado crianças nesse meio tempo aí. Bacana, Mafê. Um ponto importante que eu queria trazer é que essa membrana, mais de 2/3 dos casos são, quando a gente observa, né, essa membrana na faringe, porém, essa membrana ela pode acometer qualquer porção do trato respiratório. Qualquer lugar que a bactéria, né, pode desde afetar, a passagem nasal até a árvore traquebrônquica. Então, é importante a gente, porque não pode ser que tem alguns casos que não vai ter essa manifestação característica, né, da doença. É importante dizer que essas manifestações, elas são as manifestações mais clássicas. A gente também tem as descrições de difteria cutânea, né? Que se apresenta normalmente na forma de úlceras, que são avermelhadas, sangrantes e que podem estar encobertas dessa mesma membrana, tá? Dessa mesma pseudomembrana, tá? Mas a gente tem outras manifestações. A gente tem manifestações, Klinger, que são mais graves. Quais são essas manifestações?
Então, que vão ser as manifestações sistêmicas, né? Então, eu posso ter, por exemplo, uma miocardite, eu posso ter manifestação do sistema nervoso, manifestação renal, que podem acontecer nessas toxicidades pelo Corynebacterium diphtheriae. Normalmente, a cardíaca, ela tá associada aí com pessoas que têm essa manifestação faríngea antes, mas não necessariamente, né? Sim. Ela pode acontecer só como uma manifestação cardíaca. Normalmente, eu vou ter um alargamento de segmento QT, eu vou ter uma alteração de segmento ST e onda T, eu posso ter bloqueio atrioventricular, eu posso ter arritmia, e é muito importante que isso seja visto e pensado na difteria, porque é grave. E é muito grave. Se você não pensa, você não trata. E aí, com isso, a gravidade aumenta. Nas manifestações neurológicas, normalmente eu tenho paresias de nervos, né, motores. Junto disso, eu tenho o desenvolvimento de uma neuropatia envolvendo o diafragma de forma descendente, né? E que pode ser similar a um Guillain-Barré inverso, digamos assim. Se ele acaba desenvolvendo essa perda de força progressiva. Se você coleta líquor, tem aquela dissociação proteinocitológica da mesma forma, mas não é um Guillain-Barré, porque Guillain-Barré normalmente é ascendente, né? A gente tem a outra vertente que não é ascendente, mas ela é muito mais rara. E no caso da difteria, eu posso ter isso em qualquer neurônio motor do corpo. Eu tenho localidade, então eu posso ter bloqueio dos nervos motores que fazem a motilidade do palato e da faringe, nervos oculomotores. Então tudo isso pode ser acometido pela exotoxina da difteria. Isso. E uma outra coisa importante, Mafê, é que na difteria cutânea, por exemplo, que ela é mais comum naquelas feridas crônicas que não vão cicatrizar. Então, as pessoas, não necessariamente essa pessoa ela é obrigatória a desenvolver a forma respiratória, né, a forma lá na faringe, mas ela já pode ter uma ferida cutânea que vai ser similar a uma lesão ulcerada aí, do plex, né? Então, quando a gente tem esses casos, é muito raro da gente ver essa forma cutânea, porque a doença já é a manifestação cutânea, porque a doença já é um pouco mais difícil de ter prevalência importante no nosso meio. Então vamos ver como que a gente pode diagnosticar essa doença, né? Então primeiro a gente lembrar, né, a parte clínica que esse paciente pode ter, né? Então esse paciente vai chegar pra gente com uma dor de garganta, um mal-estar, uma linfadenopatia, uma febre, juntamente, igual você falou, com os fatores de risco epidemiológico, e a gente vai pensar, vai ver aquele eritema faríngeo com a membrana faríngea palatino-nasal aderente, e esse paciente, a gente vai fazer a hipótese diagnóstica de que ele está com uma difteria. É bastante importante que a gente entenda que todas as pessoas no Brasil com caso suspeito de difteria precisam ser notificadas, tá? Então, a notificação é baseada nos seguintes sintomas ou características. Toda pessoa que, independente da idade e estado vacinal, apresente quadro agudo de infecção de orofaringe, com presença de placas aderentes ocupando as amígdalas, com ou sem invasão de outras áreas da faringe, palato e úvula, ou outras localizações, com comprometimento do estado geral e febre moderada. O CID é a 36.9 e as pessoas vão ter que ser notificadas, porque aí pode ser feito bloqueio vacinal, uso de antitoxina, uso de antibiótico para fazer quimioprofilaxia, e isso precisa ser feito com urgência, tá? Para que isso não vire um surto de difteria. Então, é importante que a gente entenda que toda vez que você suspeitar, você vai abrir uma cadeia de investigação junto à vigilância epidemiológica da sua cidade, estado, para que isso seja feito de forma correta e prevenir outras disseminações, caso o caso confirme, tá bom? E aí, Mafê, a gente vai ter alguns testes diagnósticos, né? Pra gente poder diagnosticar. Eu já falei de 2, né? Que é a visualização direta no GRAM e a cultura, que pode avaliar até mesmo a espécie, se ela é toxigênica ou não toxigênica. Mas a gente também vai ter a detecção de toxinas, né? Através de PCR. Então, existe, né? Amplificação de material genético, né? Das toxinas diftéricas que pode ser realizada.
Ótimo. A gente também tem imunocromatográficos que podem ajudar na investigação da difteria ou testes imunológicos de ELISA, por exemplo, que também podem avaliar a suspeita diagnóstica de difteria. E daqui a alguns anos, um Mauditoff, por exemplo, poderia também ser uma opção. Isso. Ok, então, o que a gente vai fazer para fazer o tratamento dessa difteria, Mafê? O tratamento é feito na suspeita já, é muito importante disso ser falado, né? Porque como a doença é uma doença grave, Sim. né? A gente não vai esperar. A gente não vai esperar a confirmação e essa confirmação pode demorar bastante, né? Então lembrar que é uma precaução, né? Que a gente precisa de isolar esse paciente, um isolamento de gotícula respiratória. Isso. Junto disso, esse paciente vai precisar fazer a administração da antitoxina, né? Da antitoxina diftérica, né? Essa antitoxina diftérica, ela vai ser administrada de acordo com a gravidade da doença. Se é uma doença extensa, vai até 120 mil unidades. Ou se é uma doença leve, pode ser 20 mil unidades. Se é só na região da faringe e da laringe. E tudo isso pode ser consultado em qualquer manual aí. A gente não vai ficar dando dose, porque essa dose é por peso, né? Então é importante que a gente sempre avalie um paciente, o quadro clínico, para saber qual indicar. Junto disso, a gente dá antibiótico. Isso, e aí é só pro pessoal entender como que a atuação, né? A antitoxina, ela é um antissoro hiperimune que vai se ligar à toxina e vai inibir, né, a ação dessa toxina. Isso, é uma imunidade passiva, né? Isso. Que já chega pronta para agir imediatamente no corpo. Para cortar a gravidade da toxina no corpo da pessoa. Isso mesmo. E o antibiótico, a gente pode utilizar algumas classes, como, por exemplo, os macrolídeos. Na literatura, a primeira escolha que a gente tem seria o uso da eritromicina. Isso mesmo. Porém, a gente sabe da dificuldade que a gente tem de encontrar eritromicina hoje em dia. Isso né? mesmo. Mas também está indicado a gente fazer a substituição pela azitromicina EV. Ótimo. Também há a possibilidade de a gente fazer o tratamento com penicilina. Isso, e na literatura eles colocam a penicilina procaína de forma intramuscular, né? Ou também a penicilina via-oral, que a gente não tem no Brasil, né? Mas que pode ser utilizada também, isso, se o paciente puder tomar, se não tiver com dificuldade de tomar comprimido, se não tiver uma doença grave, né? Então tudo isso precisa ser muito bem pensado. Em tese, o tratamento base de um paciente, por exemplo, que suspeitou-se de difteria vai ser antitoxina diftérica junto com o antibiótico, seja a eritromicina ou a penicilina procaína, tá? No caso de não ter eritromicina, a gente utiliza a azitromicina como a opção de substituição aí para os pacientes. Ficar atento em relação ao manejo da via aérea, né? Esse paciente, ele pode acabar evoluindo para insuficiência respiratória. Então, se a gente tem um limiar, né, para intubação um pouco menor, né? A gente vai intubar esse paciente mais precocemente para proteção de via aérea, justamente porque se esse paciente começar a sangrar, né, essa membrana começar a sangrar, vai ter complicações aí, que vai ser um outro parte do tratamento, que também é o manejo da via aérea. E agora falando a respeito da prevenção. A gente tem que pensar que a prevenção é o pilar que coloca a difteria em uma doença que, muitas das vezes, vai sumir se a gente tiver uma cobertura vacinal decente. Sim, se você tem um paciente com suspeita de difteria, a gente vai fazer a quimioprofilaxia para os comunicantes dos casos suspeitos, né? Quem são esses comunicantes? São aqueles moradores do mesmo domicílio e outros com história de contato com esse paciente. E esse contato precisa ser um contato íntimo. Então, por exemplo, escolas, trabalho de escola, trabalhos que utilizam a mesma sala, né? Sim, então essa quimioprofilaxia vai ser feita normalmente, pode ser feita com azitromicina, tanto na criança quanto no adulto, né? A azitromicina aí de 5 dias, no adulto 500mg via oral, dose única, pode ser feita essa quimioprofilaxia. E junto disso, as pessoas vão ter que analisar o calendário vacinal delas. É importante a gente lembrar que o calendário vacinal contra a difteria, ele está incorporado desde a infância, né? Com a primeira dose aí sendo aos 2 meses de idade. E o que a gente precisa saber é que nessa pentavalente, né? Vai ser repetido 3 doses, né? Com 2, 4 e 6 meses. E depois disso, a gente tem
o reforço dos pacientes com pelo menos uma dose de reforço aos 15 meses, outra com 4 anos de idade e a cada 10 anos com a vacina que é de tétano junto, né? Que é toxoide mais tétano, que é a DT, né? Esse reforço vai ser feito a cada 10 anos, pode ser feito também com a DTPA, de acordo com os cenários de cada paciente, né? Por exemplo, nas gestantes, vão fazer o reforço com DTPA, né? Mas isso vai ser colocado de acordo com a característica de cada paciente. O que é preciso que todo mundo entenda é que checar carteirinha vacinal das pessoas que frequentam as unidades de saúde é de suma importância. É de suma importância que você, numa consulta, mesmo uma consulta, por exemplo, que o paciente vai para avaliar pressão alta, checar a carteirinha é essencial para que você veja se essas doses, tanto de tétano quanto da difteria, que é a mesma vacina, né, estão certas. Se o paciente está fazendo essa vacinação a cada 10 anos de reforço, porque a gente tem uma baixa cobertura vacinal e é uma doença que pode voltar e que a gente não quer que volte, né? Exato, Mafê. Bom, então eu acho que é isso. Acho que sim, acho que a gente fez um compilado bem grande sobre o que é a difteria, sobre quais são as possíveis manifestações clínicas da difteria clássica toxigênica e da não toxigênica, né? Junto disso, a gente falou de tratamento e também de profilaxia e do diagnóstico, né? Que é muito importante. Outro ponto que é bastante importante no diagnóstico é que talvez o hospital não tenha o material necessário para fazer esse diagnóstico e os laboratórios de apoio dos estados, eles podem ajudar muito. Aqui em São Paulo, a gente tem o Instituto Adolfo Lutz, que acaba fazendo esse apoio do diagnóstico muito fortemente, onde a gente faz a coleta e envia o material para análise, mas a gente tem os laboratórios de análises clínicas em diversos outros locais, como a Fiocruz, a LACEN, que podem auxiliar. Cada vigilância epidemiológica tem a referência, então se você suspeitou de difteria, entre em contato com a vigilância epidemiológica para poder fazer toda a correta sequência de coleta, tratamento, indicação da antitoxina para que seu paciente esteja muito bem manejado. Exato. Isso sempre vai acontecer, Mafê, final de semana, à noite, né? Sempre vão ligar para infectologista de plantão, que normalmente é a pessoa que está lá só fazendo CCH, mas vai ter que saber de tudo isso, né? Exato. Mas não deixem de suspeitar, não deixem de, quando suspeitar, notificar só por conta de burocracia. É isso que faz a gente movimentar a epidemiologia do país. E é muito importante que a gente faça isso com consciência. Exato. Pessoal, valeu. Um grande beijo, gente! Semibreves, edição de podcast.